Irmãos e irmãs, vocês já sentiram uma sombra escura pairando sobre seu lar, um peso que não explica? Hoje, vamos descobrir como a palavra de Deus pode expulsar toda a força demoníaca e trazer paz ao seu coração. Senhoras e senhores, hoje quero falar com vocês sobre uma verdade que está presente desde o início dos tempos. Há uma batalha em curso, uma batalha que não é de carne e sangue, mas de forças espirituais. Uma batalha pela sua alma, pelo seu lar e pela sua família. O inimigo busca roubar, matar e destruir. Mas, meus amigos, nós servimos a um Deus que já venceu essa batalha. A Bíblia nos diz em Tiago 4, versículo 7: Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é uma promessa. Esse é o poder da palavra de Deus. Quando você se posiciona na autoridade de Jesus Cristo, quando você entrega sua vida a Ele, o inimigo não tem escolha senão fugir. Antes de começarmos, deixe um amém nos comentários e se inscreva no canal. Fique até o final para uma revelação poderosa que vai abençoar seu lar. Alguns de vocês têm enfrentado escuridão, opressão, coisas que não conseguem explicar. Mas deixem-me dizer, quando o nome de Jesus é exaltado, todo o poder demoníaco deve se curvar. Efésios 6, versículo 12, diz: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus amigos, a batalha que vocês estão enfrentando não é apenas física. Aquela turbulência em seu lar, aquele peso sobre seus ombros, é um ataque espiritual. Mas aqui está a boa notícia. Deus deu a vocês armas para derrubar fortalezas. Sua palavra é uma espada mais afiada que qualquer lâmina de 2 gumes. Quando você declara as Escrituras, quando proclama a verdade de Deus sobre seu lar, cadeias são quebradas, fortalezas são destruídas e o inimigo é derrotado. Uma das armas mais poderosas que temos está em 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Veja, você não luta batalhas espirituais com força humana. Você não as enfrenta com raiva, medo ou preocupação. Não. Você as enfrenta com oração, com o sangue de Jesus e com a palavra de Deus. Alguns de vocês têm tentado combater o inimigo com suas próprias forças. Mas hoje é o dia de tomar as poderosas armas que Deus lhes deu. Isaías 54, versículo 17, declara: Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Essa é a promessa do Deus Todo-Poderoso. O inimigo pode tentar atacar, mas suas armas não terão sucesso. Seus planos não subsistirão, porque o Senhor é o seu defensor. Ele é a sua fortaleza. Quando você anda na cobertura de Deus, quando declara suas promessas, todo ataque do inimigo é tornado impotente. E, finalmente, Apocalipse 12, versículo 11, diz: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no seu testemunho. Quando você proclama o nome de Jesus sobre seu lar, sobre seus filhos, sobre sua vida, a escuridão deve fugir. O inimigo não pode permanecer onde o sangue do Cordeiro foi aplicado. Esta noite, quero dizer a vocês: não tenham medo, não vivam com medo. O inimigo pode tentar intimidar, mas ele já está derrotado. Jesus Cristo venceu, e em seu nome, vocês têm o poder de expulsar todo o demônio, quebrar toda a fortaleza e andar em completa vitória. Se vocês creem nisso, hoje à noite, levantem suas vozes e deem glória a Deus. Aleluia! Você quer vitória espiritual? Curta este vídeo, comente e se inscreva. Tem uma surpresa especial no final que você não vai querer perder. A submissão a Deus é o fundamento da vitória espiritual. Sem ela, nenhuma batalha pode ser ganha.
Nenhum inimigo pode ser vencido e nenhuma fortaleza pode ser quebrada. A Bíblia nos diz em Tiago 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é uma promessa clara e poderosa da palavra de Deus. Não é uma sugestão nem uma afirmação incerta, é uma ordem com um resultado garantido. Quando nos submetemos a Deus, o diabo deve fugir. Mas o que significa, de fato, submeter-se a Deus? E como a submissão nos dá vitória sobre as forças demoníacas? Submissão a Deus é mais do que apenas reconhecê-lo, mais do que apenas crer nele. Até os demônios creem e tremem, como diz Tiago 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e tremem. Mas a verdadeira submissão significa entregar nossas vidas completamente nas mãos do Todo-Poderoso. Significa que não vivemos mais segundo nossos próprios desejos, nossa própria sabedoria ou nossa própria força. Em vez disso, alinhamos nossos corações, mentes e ações com a vontade de Deus. É uma decisão diária de colocá-lo no centro de tudo o que fazemos. Quando nos submetemos, dizemos: Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Muitas pessoas lutam com a submissão porque ela exige humildade. A carne não quer ceder. O orgulho se levanta, dizendo-nos que podemos lidar com a vida sozinhos, que não precisamos nos render, que somos fortes o suficiente sem a ajuda de Deus. Mas a verdade é que sem Ele, nada podemos fazer. Jesus mesmo disse em João 15, versículo 5, Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma vida que não está submetida a Deus é uma vida vulnerável aos ataques do inimigo. Quando andamos em orgulho, em desobediência, em autossuficiência, abrimos portas para o inimigo operar em nossas vidas. Mas quando nos submetemos a Deus, nos colocamos sob sua proteção divina, sob sua autoridade, sob seu poder. Submissão não é uma decisão única, é um estilo de vida. É acordar todas as manhãs e escolher confiar em Deus. É escolher obedecer à sua palavra, mesmo quando é difícil. É escolher deixar de lado o pecado, a amargura, qualquer coisa que nos separe dele. E ao fazermos isso, algo poderoso acontece. Nossa autoridade espiritual é fortalecida. Veja, o inimigo não teme aqueles que apenas afirmam ser cristãos. Ele teme aqueles que estão verdadeiramente submetidos a Deus, aqueles que andam em obediência, porque ele sabe que a autoridade deles em Cristo é real. No momento em que nos rendemos completamente, nos tornamos perigosos para o reino das trevas. Tiago 4, versículo 7, não apenas nos diz para nos submetermos a Deus, também nos diz para resistirmos ao diabo. E isso é importante. Muitas pessoas tentam resistir ao diabo sem antes se submeterem a Deus e se perguntam por que não vem vitória. O poder para resistir ao diabo vem da submissão. Sem submissão, não há autoridade. Sem submissão, a resistência é impotente. Mas quando estamos verdadeiramente submetidos a Deus, nossa resistência tem peso. Quando falamos o nome de Jesus, o inimigo treme. Quando nos posicionamos na palavra de Deus, as forças das trevas não podem prevalecer. O diabo é um enganador. Ele sabe que se puder impedir as pessoas de se submeterem completamente a Deus, poderá mantê-las em cativeiro. Ele tentará convencê-lo de que submissão significa perder sua liberdade, que render-se a Deus significa abrir mão do controle. Mas a verdade é que a submissão a Deus é a chave para a verdadeira liberdade. Jesus disse em João 8, versículo 36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado escraviza, o orgulho escraviza, o medo escraviza. Mas quando você entrega tudo a Deus, Ele quebra as correntes que o prendem.
Vamos juntos expulsar o mal com a palavra de Deus? Comente Jesus agora, se inscreva e assista até o fim para uma mensagem que vai mudar sua vida. O inimigo também tenta fazer as pessoas acreditarem que resistir a ele é um processo complicado. Ele quer que pensem que precisam de um ritual especial, de um conjunto específico de palavras ou de uma fórmula complexa para vencer seus ataques. Mas a Bíblia deixa claro: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não há argumento, negociação ou exceção. Quando um crente, plenamente submetido a Deus, resiste ao diabo, o diabo não tem escolha senão sair. Como resistimos? Posicionando-nos na verdade da palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele resistiu ao diabo, declarando as Escrituras. 3 vezes, Satanás tentou enganá-lo, e 3 vezes Jesus respondeu com: "Está escrito". Ele não discutiu, não deu ouvidos às mentiras do inimigo, apenas se posicionou na verdade, e no final, o diabo o deixou. Se Jesus, o Filho de Deus, usou as Escrituras para resistir ao inimigo, quanto mais devemos fazer isso? Resistir ao diabo também significa rejeitar suas mentiras. O inimigo opera por meio do engano. Ele sussurra pensamentos de medo, dúvida, condenação. Mas quando estamos submetidos a Deus, reconhecemos esses pensamentos pelo que são: mentiras do inferno, e tomamos autoridade sobre eles. 2 Coríntios 10, versículo 5 diz: "Derribamos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo." Quando o inimigo diz que você é fraco, declare: "Tudo posso naquele que me fortalece." Filipenses 4, versículo 13. Quando ele diz que você está sozinho, declare: "Deus nunca me deixará, nem me desamparará." Hebreus 13, versículo 5. Quando ele diz que você está derrotado, declare: "Maior é o que está em mim do que o que está no mundo." 1 João 4, versículo 4. É assim que você resiste, falando a palavra de Deus com fé. Uma das maneiras mais poderosas de resistir ao diabo é por meio da oração e da adoração. O inimigo não suporta a presença da verdadeira adoração. Quando você exalta o nome de Jesus, quando enche seu lar com o som do louvor, a escuridão deve fugir. É por isso que a Bíblia diz, em Salmos 22, versículo 3: "Tu és santo e habitas entre os louvores de Israel." Quando você cria uma atmosfera de adoração, está convidando a presença de Deus para seu lar, para sua vida, para sua situação. E onde está o Espírito do Senhor, o inimigo não tem poder. Se você quer andar em vitória, se quer ver fortalezas quebradas, se quer expulsar toda a força demoníaca de sua vida e de seu lar, tudo começa com a submissão. Não uma submissão parcial, não uma submissão ocasional, mas uma submissão total, inabalável a Deus. Quando você vive uma vida rendida, o diabo não pode tocá-lo. Quando você se submete a Deus, está andando sob sua cobertura, sua autoridade, sua proteção. O inimigo pode tentar atacar, mas ele falhará, porque no momento em que você resiste em nome de Jesus, ele deve fugir. Se você crê no poder da Bíblia, deixe um like, comente "Glória a Deus" e se inscreva. O final deste vídeo traz uma bênção que você precisa ver. Então, eu pergunto a vocês hoje: vocês estão plenamente submetidos a Deus? Há alguma área de sua vida que vocês não entregaram? Se vocês estão lutando, se sentem que o inimigo tem tido uma porta de entrada em sua vida, a resposta não é lutar com suas próprias forças. A resposta é render-se completamente a Deus. Entregue-lhe seu coração, sua mente, seus planos, suas lutas. Deixe-o tomar o controle. E ao fazer isso, vocês verão o poder de Tiago 4, versículo 7, ganhar vida em suas vidas, o diabo fugirá
As fortalezas serão quebradas e vocês andarão na liberdade e na vitória que Jesus Cristo já conquistou para vocês. Aleluia! O reino espiritual é tão real quanto o mundo físico que vemos com nossos olhos. Muitas pessoas passam pela vida sem perceber as batalhas que ocorrem além do que podem ver. Mas a Bíblia deixa claro que estamos envolvidos em uma guerra. Efésios 6, versículo 12, nos diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa não é uma luta contra pessoas, não é uma batalha contra circunstâncias, é uma batalha contra forças espirituais. E a menos que reconheçamos isso, não saberemos como nos posicionar contra elas. O inimigo opera no engano. Ele quer que as pessoas acreditem que suas lutas são apenas naturais, que seus problemas são apenas resultado de má sorte, circunstâncias infelizes ou erros de outras pessoas. Mas a realidade é que muitas das lutas que enfrentamos têm raízes espirituais. A depressão que não vai embora, o conflito constante no lar, o medo esmagador que aperta o coração, tudo isso pode ser sinal de uma batalha espiritual mais profunda. Quando não reconhecemos isso, acabamos lutando as batalhas erradas, usando as armas erradas. Tentamos consertar as coisas com sabedoria humana, com discussões, com força de vontade. Mas essas coisas não podem derrotar um inimigo espiritual. Uma das maiores estratégias do diabo é permanecer despercebido. Ele quer que as pessoas descartem a ideia de guerra espiritual, que acreditem que demônios e fortalezas são coisas do passado ou que só existem em casos extremos. Mas a Bíblia nos mostra repetidamente que o inimigo está ativo, trabalhando nos bastidores para roubar, matar e destruir. Jesus mesmo alertou, em João 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se Jesus falou dos esquemas do inimigo, por que devemos ignorá-los? No momento em que reconhecemos a batalha espiritual, damos o primeiro passo para a vitória. A consciência é poderosa. Quando um soldado entra em um campo de batalha, sabendo quem é o inimigo, ele está preparado para lutar. Mas quando caminha para o perigo sem saber, ele é vulnerável ao ataque. Muitos crentes estão sendo atacados espiritualmente, mas por não reconhecerem a batalha, não sabem como revidar. Eles permitem que o inimigo influencie seus pensamentos, suas emoções e suas ações sem nem perceber. Mas quando acordamos para a realidade da guerra espiritual, tudo muda. Começamos a ver as táticas do inimigo pelo que são: distrações, mentiras e esquemas destinados a nos afastar da verdade de Deus. Pronto para proteger seu lar? Curta, comente 2 e se inscreva no canal. Não pule o final, pois há uma verdade espiritual que vai te impactar. A Bíblia descreve Satanás como o pai da mentira, em João 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é o mestre do engano. Ele sussurra mentiras nas mentes das pessoas, fazendo-as duvidar de Deus, temer, sentir-se sem esperança. Ele diz que não são amadas, que suas orações não importam, que sua situação nunca mudará. E se uma pessoa acredita nessas mentiras, começa a viver de acordo com elas, agindo como se estivesse derrotada, como se não houvesse esperança, como se Deus não estivesse com elas. Mas quando reconhecemos que esses pensamentos não vêm de Deus,
podemos resisti-los. Podemos declarar a verdade da palavra de Deus e silenciar as mentiras do inimigo. Entender a guerra espiritual também significa compreender que não estamos lutando por vitória. Estamos lutando a partir da vitória. Jesus Cristo já venceu a guerra na cruz, ele derrotou o pecado, a morte e o poder do inimigo. Colossenses 2, versículo 15, diz: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Isso significa que, como crentes, não estamos tentando conquistar a vitória. Nós já a temos em Cristo, mas devemos impor essa vitória em nossas vidas. Devemos nos posicionar nas promessas de Deus e recusar permitir que o inimigo tome o que não lhe pertence. Um dos maiores erros que as pessoas cometem na guerra espiritual é tentar lutar com suas próprias forças. Elas tentam vencer o medo, convencendo-se a serem fortes. Tentam se libertar do pecado, confiando na força de vontade. Mas a Bíblia nos diz que nossa força não é suficiente. Zacarias 4, versículo 6, diz: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As batalhas espirituais são vencidas pelo poder de Deus, por meio da oração, da palavra, da adoração, da autoridade de Jesus Cristo. Quando tentamos lutar sozinhos, falhamos. Mas quando confiamos na força de Deus, vencemos. A oração é uma das armas mais poderosas que temos na guerra espiritual. Quando oramos, estamos engajados na batalha, chamando o nome do Senhor, declarando suas promessas e afastando a escuridão. Jesus disse, em Mateus 26, versículo 41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A oração nos fortalece, nos protege e nos alinha com a vontade de Deus. É por meio da oração que resistimos ao inimigo e tomamos autoridade sobre todo ataque demoníaco. A palavra de Deus é outra arma que destrói as obras do inimigo. Em Efésios 6, a Bíblia descreve a armadura de Deus, e uma das peças mais poderosas é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu com o diabo, não tentou raciocinar com ele. Ele simplesmente falou a palavra de Deus, dizendo, está escrito. E cada vez, o inimigo teve que recuar. O mesmo acontece conosco. Quando falamos a palavra de Deus, estamos manejando uma arma que corta toda mentira, todo ataque, toda fortaleza. Outra chave para a vitória na guerra espiritual é a fé. O inimigo opera por meio da dúvida e do medo, mas a fé destrói seus planos. Hebreus 11, versículo 6, diz, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé é o escudo que nos protege das flechas inflamadas do inimigo, como diz Efésios 6, versículo 16. Quando confiamos em Deus, quando cremos em suas promessas, quando permanecemos firmes na fé, o inimigo não pode nos abalar. A adoração também é uma ferramenta poderosa na guerra espiritual. Quando adoramos, estamos convidando a presença de Deus para nossa situação. E onde está o Espírito do Senhor, o inimigo não pode permanecer. A adoração muda a atmosfera, silencia o medo, quebra cadeias e traz o poder de Deus. Em 2 Crônicas 20, quando o rei Josafá e os israelitas foram cercados por seus inimigos, eles não lutaram com espadas, lutaram com louvor. Começaram a cantar e adorar, e Deus armou uma emboscada contra seus inimigos. A batalha foi ganha por meio da adoração. O mesmo é verdade hoje. Quando adoramos, quando exaltamos o nome de Jesus, as fortalezas são quebradas e o inimigo é derrotado. Reconhecer a batalha espiritual significa estar ciente das táticas do inimigo, mas também significa saber a autoridade que temos em Cristo.
Lucas 10, versículo 19, diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Como filhos de Deus, não precisamos viver com medo. Não precisamos ser intimidados pelos ataques do inimigo. Fomos dados poder, autoridade e vitória por meio de Jesus Cristo. O inimigo quer manter as pessoas cegas para a verdade, mas hoje vocês podem andar em revelação. Vocês podem reconhecer a batalha, equipar-se com a armadura de Deus e permanecer firmes em sua força. A vitória já foi conquistada, o inimigo já foi derrotado, e quando vocês se posicionam na autoridade de Cristo, nenhuma arma forjada contra vocês prosperará. Que a fé se levante, que a oração seja sua arma, que a adoração seja seu grito de guerra, pois em Cristo vocês são mais que vencedores. Aleluia! A Bíblia nos diz, em 2 Coríntios 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Esse versículo revela uma verdade essencial sobre a guerra espiritual. Nossa batalha não é travada com armas terrenas, mas com poder divino. Muitas pessoas tentam lutar suas batalhas usando raciocínio humano, esforço físico ou até métodos de autoajuda, mas essas coisas não têm poder contra as forças das trevas. As únicas armas que podem realmente quebrar fortalezas espirituais e expulsar forças demoníacas são as armas dadas por Deus, sua palavra, a oração, o sangue de Jesus e o testemunho de nossa fé. A palavra de Deus é a arma mais poderosa contra o inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não respondeu a Satanás com argumentos ou opiniões. Ele simplesmente declarou: está escrito. Cada vez que o diabo tentou enganá-lo, Jesus rebateu com as Escrituras e o inimigo não teve escolha senão recuar. É assim que devemos lutar. O inimigo prospera no engano, distorcendo a verdade e plantando mentiras nas mentes das pessoas. Mas a palavra de Deus é a verdade, e a verdade expõe e destrói as mentiras. Se você está enfrentando ataques espirituais, deve encher sua mente e seu lar com a palavra de Deus. Fale-a sobre sua vida. Declare-a em oração. Medite nela diariamente. Quando o inimigo tenta dizer que você está derrotado, responda com Romanos 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando ele tenta encher seu coração de medo, declare 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Quando ele diz que você é fraco, posicione-se em Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra de Deus é uma espada que corta toda mentira, todo engano, toda fortaleza. Quanto mais você a usa, mais forte você se torna na batalha. Outra arma poderosa é a oração. Muitas pessoas subestimam o poder da oração, vendo-a como apenas um ritual religioso ou um último recurso quando tudo mais falha. Mas a oração não é apenas palavras, é guerra espiritual. É uma linha direta com o trono de Deus, uma arma que despedaça a escuridão e libera o poder divino em nossas vidas. A Bíblia diz, em Tiago 5, versículo 16, a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Quando oramos, não estamos apenas falando ao vento, estamos engajados na batalha, chamando o nome do Senhor e liberando sua autoridade em nossa situação. O inimigo treme quando um crente ora com fé. É por isso que ele faz tudo para impedir as pessoas de orar, enchendo suas mentes com distrações, fazendo-as se sentirem muito ocupadas ou convencendo-as de que suas orações são ineficazes. Mas quando você entende o poder da oração, nada o deterá. Jesus disse a seus discípulos, em Mateus
26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A oração nos protege dos esquemas do inimigo, fortalece nosso espírito, alinha-nos com a vontade de Deus e abre a porta para a intervenção divina. Uma das maneiras mais poderosas de orar é declarando as promessas de Deus. Quando você ora de acordo com sua palavra, está se posicionando em uma verdade inabalável. Se você está lutando contra a opressão, ore. Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Se está enfrentando ataques em seu lar, ore Josué 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se precisa de libertação, ore Salmos 34, versículo 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. O inimigo não pode resistir ao poder de um crente que ora e conhece a palavra de Deus. O sangue de Jesus é outra arma que destrói as obras das trevas. Apocalipse 12, versículo 11, diz: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue de Jesus não é apenas um símbolo, é o próprio poder que derrotou Satanás. Quando Jesus derramou seu sangue na cruz, ele quebrou o poder do pecado, da morte e do diabo. O inimigo não tem autoridade sobre um crente coberto pelo sangue de Jesus. Aplicar o sangue de Jesus significa declarar seu poder sobre sua vida. Quando os israelitas estavam no Egito, Deus ordenou que aplicassem o sangue de um cordeiro nos umbrais de suas portas, e quando o anjo da morte passou, não pôde tocá-los. Da mesma forma, quando declaramos o sangue de Jesus sobre nossos lares, nossas famílias e nossas vidas, o inimigo deve passar ao largo. Forças demoníacas não podem entrar onde o sangue de Jesus está presente. É por isso que é poderoso orar: eu pleiteio o sangue de Jesus sobre meu lar, sobre minha família, sobre minha mente. Quando o inimigo vê o sangue, ele sabe que já foi derrotado. O testemunho também é uma arma na guerra espiritual. Quando testemunhamos da bondade de Deus, lembramos a nós mesmos e aos outros de sua fidelidade. O diabo quer silenciar os crentes, impedi-los de falar sobre o que Deus fez. Mas quando declaramos nosso testemunho, estamos reforçando nossa vitória. Salmos 107, versículo 2, diz: Digam-no os remidos do Senhor, a quem remiu da mão do inimigo. Quando você fala de como Deus o libertou, curou, proveu para você e o salvou, está fortalecendo sua fé e enfraquecendo o domínio do inimigo. A adoração é outra ferramenta poderosa na guerra espiritual. O inimigo não suporta a presença da verdadeira adoração. Quando você exalta o nome de Jesus, quando louva com todo o seu coração, a escuridão deve fugir. Em 2 Crônicas 20, quando o rei Josafá e os israelitas foram cercados por seus inimigos, eles não lutaram com armas, lutaram com louvor. Começaram a cantar e adorar, e Deus mesmo armou uma emboscada contra seus inimigos. A batalha foi ganha por meio da adoração. É por isso que é importante encher seu lar com louvor. Toque música de adoração, cante ao Senhor, declare sua bondade. Quando você cria uma atmosfera de adoração, está convidando a presença de Deus para seu lar, para sua vida, para sua situação. E onde está a presença de Deus, o inimigo não tem poder. O jejum é outra arma que nos fortalece na guerra espiritual. Jesus disse em Mateus 17, versículo 21, mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. O jejum não é apenas abster-se de comida, é aproximar-se de Deus, humilhar-se e buscar sua face com maior intensidade. Quando jejuamos, enfraquecemos a carne e fortalecemos nosso espírito.
ele aguça nosso discernimento, aprofunda nossa vida de oração e aumenta nossa autoridade espiritual. Quando combinamos oração, jejum e a palavra de Deus, nos tornamos imparáveis na guerra espiritual. O inimigo pode tentar atacar, mas falhará, porque no momento em que resistimos em nome de Jesus, ele deve fugir. Muitas pessoas vivem em derrota porque não usam as armas que Deus lhes deu. Elas permitem que o inimigo cause estragos em suas vidas, pensando que não tem poder para detê-lo. Mas hoje, você pode se levantar e tomar autoridade. Você pode declarar a palavra de Deus, orar com poder, pleitear o sangue de Jesus e testemunhar de sua bondade. Você pode levantar as mãos em adoração, sabendo que a batalha já está ganha. As armas da nossa guerra são poderosas por meio de Deus. Elas derrubam fortalezas, destroem todo o ataque do inimigo e liberam o poder do céu em nossas vidas. Nenhum demônio, nenhuma maldição, nenhuma fortaleza pode resistir à autoridade de Jesus Cristo. Então, pegue suas armas, use-as diariamente, ande na vitória que Jesus já conquistou para você. O inimigo está derrotado, as fortalezas estão quebradas e o poder de Deus está ao seu lado. Aleluia! O nome de Jesus carrega poder, autoridade e vitória sobre todas as forças das trevas. Não há nome maior, não há nome mais elevado e não há nome mais temido pelo inimigo do que o nome de Jesus Cristo. Filipenses 2, versículos 9 a 11, declara: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso significa que todo demônio, toda fortaleza, toda força das trevas deve se curvar em submissão ao nome de Jesus. Quando você invoca o nome de Jesus, não está simplesmente dizendo palavras, está chamando a maior autoridade no céu e na terra. O inimigo conhece o poder desse nome e treme quando ele é falado com fé. Demônios não podem resistir à autoridade de Jesus, a doença deve se submeter, o medo deve fugir, a escravidão deve se quebrar. O nome de Jesus é a arma suprema na guerra espiritual e todo crente recebeu o direito de usá-lo. Muitas pessoas passam pela vida sem saber da autoridade que têm em Jesus. Elas lutam, sofrem e vivem em derrota porque não sabem como manejar o poder de seu nome. Mas Jesus mesmo nos deu essa autoridade. Em Lucas 10, versículo 19, ele disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa não é uma autoridade fraca ou parcial, é um domínio completo sobre o inimigo. Quando você fala em nome de Jesus, está impondo a vitória que Cristo já conquistou. A igreja primitiva entendia esse poder. No livro de Atos, vemos os discípulos realizando milagres, expulsando demônios e curando enfermos, tudo em nome de Jesus. Em Atos 3, Pedro e João encontraram um homem coxo na porta do templo. O homem pedia esmolas, mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Imediatamente, o homem foi curado. Ele pulou, andando e louvando a Deus. O poder não estava em Pedro. O poder estava no nome de Jesus. Mais tarde, em Atos 16, Paulo e Silas encontraram uma jovem possuída por um demônio, que os seguia gritando e causando perturbação. Paulo, sabendo da autoridade que carregava, virou-se para o espírito e disse: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. Instantaneamente, o demônio a deixou. Não houve discussão, resistência ou batalha. O nome de Jesus sozinho foi suficiente para expulsar o inimigo.
Essa mesma autoridade pertence a todo crente hoje. Jesus não reservou seu poder apenas para os apóstolos. Ele disse, em Marcos 16, versículo 17, "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas." Se você é um crente em Jesus Cristo, tem autoridade para usar seu nome contra o inimigo. Você não precisa viver com medo. Não precisa tolerar ataques espirituais em seu lar, sua mente ou sua família. Você recebeu o nome acima de todos os nomes, e quando o usa, o inimigo deve fugir. Satanás quer que as pessoas esqueçam essa verdade. Ele quer que se sintam impotentes, que acreditem que são fracas, que pensem que não têm defesa contra seus ataques. Mas no momento em que um crente entende o poder do nome de Jesus, tudo muda. O medo é substituído pela ousadia, a fraqueza pela força, a derrota pela vitória. O inimigo perde seu domínio no momento em que você declara, com fé: "Em nome de Jesus, ordeno que todo ataque contra mim seja quebrado." Há poder em falar o nome de Jesus sobre cada situação em sua vida. Se você está lutando com medo, diga: "Em nome de Jesus, rejeito esse espírito de medo, pois Deus não me deu um espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação." 2 Timóteo 1, versículo 7. Se seu lar está sob ataque espiritual, caminhe por sua casa e declare: "Em nome de Jesus, purifico este lar de toda presença maligna. Todo espírito que não é de Deus deve sair agora." Se você está enfrentando opressão, doença ou qualquer outro ataque, levante sua voz e diga: "Em nome de Jesus, reivindico vitória sobre esta situação. O sangue de Jesus me libertou." O inimigo não pode resistir à autoridade do nome de Jesus quando falado com fé. Há momentos na vida em que não sabemos o que orar. As batalhas podem parecer esmagadoras, os fardos pesados demais para carregar. Mas mesmo nesses momentos, o nome de Jesus é suficiente. Há poder em simplesmente chamar seu nome. Em momentos de angústia, sussurrar Jesus pode trazer paz. Em momentos de perigo, gritar Jesus pode trazer libertação. Quando o inimigo o cerca, clamar Jesus pode quebrar toda a cadeia. Seu nome não é apenas uma palavra, é uma arma, um escudo, um refúgio e uma fortaleza. Satanás odeia o nome de Jesus porque ele o lembra de sua derrota. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele esmagou o poder do inimigo. Colossenses 2, versículo 15, diz: "E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz." A ressurreição de Jesus selou o destino do inimigo. Ele já foi conquistado e o nome de Jesus impõe essa vitória. É por isso que o inimigo trabalha tanto para remover o nome de Jesus do mundo. Ele quer silenciar os crentes, apagar o nome de Jesus das escolas, dos locais de trabalho, das conversas. Ele quer fazer as pessoas terem medo de pronunciá-lo. Mas nunca devemos nos envergonhar de declarar o nome de nosso Salvador. Romanos 10, versículo 13, diz: "Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." O nome de Jesus é também um nome de proteção. Provérbios 18, versículo 10 diz: "Torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e está seguro." Quando o inimigo ataca, você pode correr para o nome de Jesus. Quando o medo tenta dominá-lo, você pode encontrar refúgio em seu nome. Quando a escuridão o cerca, o nome de Jesus será sua luz. Se você quer ver um avanço em sua vida, comece a declarar o nome de Jesus. Não o use de maneira casual, mas com fé e autoridade. Fale seu nome sobre sua família, suas finanças, sua saúde, sua mente. Fale-o sobre toda a situação em que você precisa de vitória. Quando você exalta o nome de Jesus, o céu se move, anjos são enviados e o poder de Deus é liberado.
O nome de Jesus não é apenas um nome, é a chave para a vitória. É a arma que despedaça cadeias, a autoridade que expulsa demônios, o poder que quebra fortalezas. O inimigo pode tentar lutar, mas não pode resistir ao nome de Jesus. Ele pode tentar atacar, mas deve fugir ao ouvir esse nome. Então use-o, declare-o, posicione-se nele. O nome de Jesus é sua vitória, e quando você o fala com fé, nada pode resistir a você. Aleluia. A mensagem poderosa de Billy Graham sobre o uso da Bíblia para expulsar forças demoníacas de nossas casas ressoa profundamente com a espiritualidade vibrante e apaixonada do povo brasileiro. Ao ouvir essa pregação, senti uma chama acender em meu coração, um chamado urgente para reconhecer a realidade da guerra espiritual que enfrentamos diariamente. No Brasil, onde a fé é um pilar central em muitas famílias, essa mensagem nos lembra que não estamos desamparados contra os ataques do inimigo. A Bíblia, como uma espada afiada, é nossa arma suprema, e o nome de Jesus é nossa fortaleza inabalável. A cada versículo citado, como Tiago 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Senti uma renovação da minha confiança no poder de Deus para proteger meu lar e minha família. A ênfase de Graham na submissão a Deus, como base para a vitória espiritual, me tocou profundamente. No contexto brasileiro, onde muitas vezes enfrentamos desafios como conflitos familiares, dificuldades financeiras ou até mesmo opressões espirituais que não explicamos, essa mensagem é um lembrete de que a verdadeira liberdade vem de entregar tudo a Deus. A ideia de que a oração, o sangue de Jesus, a adoração e o testemunho são armas poderosas me inspirou a olhar para minha própria vida e avaliar se estou realmente vivendo em submissão total ao Senhor. Um dos pontos mais impactantes da mensagem é a clareza sobre a natureza da batalha espiritual. No Brasil, onde a espiritualidade está tão enraizada, muitas vezes percebemos sinais de lutas espirituais, seja uma atmosfera pesada em casa, um medo inexplicável ou conflitos constantes. Graham nos ensina que essas lutas não são apenas circunstâncias da vida, mas ataques do inimigo que podem ser derrotados com as armas que Deus nos deu. A citação de Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Me fez refletir sobre como muitas vezes tentamos resolver problemas espirituais com soluções humanas, como discussões ou força de vontade, quando deveríamos estar de joelhos, orando e declarando a palavra de Deus. Isso me desafiou a mudar minha abordagem diante das dificuldades, escolhendo a oração e a fé em vez de confiar apenas em minha própria força. Outro aspecto que me marcou foi a ênfase no poder do nome de Jesus. No Brasil, onde a devoção a Cristo é expressa em cânticos, cultos fervorosos e testemunhos compartilhados em comunidades, invocar o nome de Jesus é algo que ressoa profundamente. Filipenses 2, versículos 9 a 11, nos lembra que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Essa verdade me trouxe paz e coragem, especialmente em momentos em que sinto meu lar ou minha mente sob ataque. Aprendi que ao declarar o nome de Jesus com fé, posso mudar a atmosfera do meu ambiente, trazendo luz onde havia escuridão. Isso é especialmente relevante em nossa cultura, onde a música gospel e os cultos domésticos são tão comuns. Encher nossa casa com louvor e adoração é uma prática poderosa para afastar o mal. A mensagem também destacou a importância do testemunho. No Brasil, compartilhar histórias de fé é parte de nossa identidade.
seja em conversas com vizinhos ou em cultos na igreja. Apocalipse 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Me fez perceber que contar o que Deus fez em minha vida não é apenas um ato de gratidão, mas uma arma espiritual que fortalece minha fé e enfraquece o inimigo. Isso me motivou a ser mais intencional em compartilhar minhas experiências de vitória, seja com minha família, amigos ou na comunidade, para glorificar a Deus e encorajar outros. A lição mais prática que tirei dessa mensagem é a necessidade de incorporar a Bíblia em cada aspecto da minha vida diária. No Brasil, onde a fé muitas vezes se manifesta em rituais e práticas comunitárias, Graham nos desafia a tornar a palavra de Deus um estilo de vida. Isso significa ler as Escrituras regularmente, orar com fervor, jejuar com propósito e adorar com todo o coração. Por exemplo, quando enfrento um desafio, como uma discussão em casa ou uma preocupação financeira, agora sei que posso declarar versículos como Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E orar com autoridade, sabendo que o inimigo deve fugir. Essa prática não apenas protege meu lar, mas também fortalece minha conexão com Deus, trazendo paz e clareza em meio às tempestades. Além disso, a mensagem me ensinou a importância da submissão contínua. No contexto brasileiro, onde muitas vezes valorizamos a independência e a autossuficiência, render-se a Deus pode parecer desafiador. Mas Graham nos lembra que a verdadeira força vem de dizer: Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Isso exige humildade, algo que nossa cultura aprecia em líderes espirituais e em momentos de culto coletivo. Ao aplicar isso, percebi que devo examinar diariamente áreas da minha vida onde o orgulho ou a desobediência podem estar abrindo portas para o inimigo. Por exemplo, guardar ressentimentos ou negligenciar a oração pode criar brechas espirituais. Agora, comprometo-me a buscar a Deus todos os dias, pedindo sua orientação e proteção. Essa mensagem também reforça a importância da comunidade na guerra espiritual. No Brasil, a fé é frequentemente vivida em grupo, seja em igrejas, células ou reuniões familiares. Graham nos encoraja a usar nossas armas espirituais juntos, orando em família, louvando em comunidade e compartilhando testemunhos. Isso me inspirou a organizar momentos de oração em casa com minha família, declarando a proteção de Deus sobre nosso lar. Também me motivou a encorajar outros em minha igreja a aprenderem mais sobre a guerra espiritual, compartilhando essa mensagem poderosa para que mais pessoas possam viver em vitória. Por fim, aprendi que a vitória espiritual não é algo que buscamos, mas algo que já temos em Cristo. Colossenses 2, versículo 15, nos assegura que Jesus já derrotou o inimigo na cruz. Minha responsabilidade é impor essa vitória em minha vida usando a palavra, a oração, o sangue de Jesus e o nome de Jesus. Isso me dá confiança para enfrentar qualquer batalha, sabendo que não estou sozinho. No Brasil, onde a esperança e a fé são tão valorizadas, essa mensagem é um convite para vivermos com ousadia, declarando a vitória de Cristo em cada área de nossas vidas. Irmãos, se essa mensagem tocou seu coração e você quer aprender a usar a Bíblia para proteger seu lar e viver em vitória, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com sua família e amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Deixe um amém ou glória a Deus nos comentários e conte-nos como você está aplicando essas verdades em sua vida. Fique até o final, pois temos uma surpresa especial que vai abençoar você. Vamos juntos fazer o nome de Jesus ecoar
e expulsar toda a força do mal de nossos lares